Olá, minhas flores, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma leitura de um devocional e vamos estar começando, com a graça do Senhor, a semana 2, né? Então, passamos pela semana 1, a história de uma raiz ferida, e agora a semana 2, onde estão as suas raízes. Então, dia 8, que é hoje, a essência perdida. Dia 9, à beira do caminho, o terreno das emoções. Dia 10, as pedras, o terreno da mente. Dia 11, os espinhos, o terreno da carne. Dia 12, a terra boa, o terreno do espírito. Dia 13, raízes familiares. Dia 14, as duas terras. Então, nessa semana 2, vamos nos aprofundar e provavelmente responder onde estão as nossas raízes de fato. Então, hoje vamos começar com a essência perdida. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. No princípio, melhor dizendo. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4, 5. Voltar atrás é difícil. Isso porque costumamos associar essa decisão a um retrocesso, pelo menos sob a ótica humana. Pela perspectiva do céu, você sai ganhando quando voltar atrás significa corrigir o rumo. O texto de Apocalipse nos lembra que algo se perdeu durante o trajeto, e para resgatar uma essência perdida, precisaremos empreender o caminho de volta. Observe, no entanto, que não estamos falando de correr para recuperar o tempo perdido. A questão não é a velocidade. O que você costuma fazer quando perde algo dentro de casa? Certa vez, Jesus contou a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Talvez eu e você disséssemos, tudo bem, ainda tenho 9. Não vou despender tempo procurando apenas uma. Mas a mulher da narrativa deixou de lado todas as outras tarefas para procurar aquela moeda, porque para ela era essencial. Acredito muito que essa história seja uma analogia, não ao dinheiro em si, mas ao que tem valor e que necessita ser protegido. Quando perdemos algo que faz parte da nossa essência, precisamos voltar para recuperá-lo. Ao te comparar com outras pessoas, você talvez tenha te dado conta de que perdeu a própria essência, ou, em outros termos, a singularidade que Deus pôs dentro de você. Talvez por ter vergonha de expressar quem é agora, você esteja vivendo com máscaras. Então precisa te lembrar de onde caiu e traçar o custo para resgatar a sua dracma perdida, como fez a personagem da parábola. Que atitudes esta mulher teve para resgatar o que havia perdido? Primeiro, ela começou procurando dentro de casa, ou seja, onde suas raízes estavam fincadas. Se você perdeu a sua essência, saiba que isso aconteceu dentro de casa, nas suas raízes. Hoje, sinto o Senhor lhes dizer, volte para as suas raízes, se quiser recuperar o que perdeu. Em seguida, a mulher acendeu a candeia, muito possivelmente. Você sabe o que significa dar uma topada em alguma coisa numa sala escura, por não achar um interruptor. Nenhuma busca deve ser empreendida às escuras, porque além de a pessoa não encontrar nada, ainda corre o risco de se perder ou se machucar. Quem sabe você se sinta sem direção, ou mesmo ferida, por não ter acendido a candeia. Pecados não confessados,
segredos que nunca dividiu com ninguém, mentiras que soam como verdades. Caso não acenda a candeia, continuará no escuro. A verdade é que precisamos de pessoas de confiança com as quais possamos nos abrir. A recomendação bíblica é: confessem os seus pecados uns aos outros, não para serem perdoados, mas para serem curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aperte o interruptor para que a luz irradie, e então começará a encontrar o que estava perdido no seu interior. O inimigo da nossa alma se aproveita de lugares escuros para nos roubar. No entanto, no momento em que você acender a luz, a escuridão será dissipada e já não haverá mais espaço para ela. Então, assim a sua casa, que é o seu interior, desfrutará de transparência, verdade e luz. Depois de acender a luz, a mulher pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Como em qualquer faxina, acabamos encontrando até mesmo o que muitas vezes não estávamos procurando. Quantas vezes limpamos um cômodo ou uma gaveta e achamos algo que já havíamos descartado? Além disso, quando nos propomos a limpar algum lugar, nós nos deparamos com objetos, caixas de papéis que devem ser jogados fora. Nessa varredura interior, certamente você perceberá pensamentos, sentimentos e conflitos não resolvidos que se acumularam com o tempo. Entre esses objetos pode haver algo que tenha sido bom em outra época, mas que neste momento está fora de contexto e não se encaixa na sua estação. Livre-se disso também e aprenda que nem todo lixo é ruim em si mesmo. O importante nesta busca, portanto, é saber discernir que há objetos para serem encontrados e outros para serem descartados. Por fim, a mulher encontrou a moeda. Que sensação de alívio é achar algo que considerávamos perdido. A nossa heroína toma a moeda na mão, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Lucas capítulo 15, versículo 9. Consigo facilmente compreender essa reação. Afinal, a perda da essência também significa a perda da alegria e da celebração. Quando, porém, reavemos a nossa singularidade, almejamos dividir essa vitória com as pessoas mais próximas. Em contrapartida, essa história nos revela mais um ponto importante. A mulher não chamou as amigas para ajudá-la, porque há processos que cada uma de nós precisa atravessar sozinha. Nessa busca, você será a protagonista. E quando finalmente encontrar o que estava procurando, será o momento de celebrar e dizer: alegrem-se comigo. Meu desejo é que você não apenas reencontre a sua essência e singularidade, mas também tenha com quem celebrar. Aleluia! Glória a Deus! A essência perdida. E eu fui pesquisar rapidamente qual é o significado de essência e qual é o significado de singularidade. E vou colocar para vocês, tá? Essência, identidade profunda que define o ser, ou o núcleo fundamental de alguém, representando a sua verdadeira natureza. Singularidade, o que torna cada pessoa absolutamente única e irrepetível, ou seja, não pode acontecer de novo. Sendo assim, vamos agora adentrar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre este devocional. Voltar atrás nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes, na sua totalidade, com certeza, é difícil. E porque muitas das vezes a gente acha que voltar atrás é um retrocesso, né? E é como se fôssemos dar um passo para trás. Mas, na verdade, né, na perspectiva do céu, né, quando você
você volta atrás, né? Você toma essa decisão de você voltar atrás para corrigir algo que precisa corrigir, para corrigir o rumo. Aleluia, você sai ganhando. Isso não é perda de tempo. Então, assim, o livro de Apocalipse ele vai falar, né? Lembre-se, né? De onde, né, caiu. Então, para você lembrar, né, de onde caiu ou de onde você perdeu a sua essência, muitas das vezes você vai ter que voltar, né? Você vai ter que voltar atrás. Né? E precisamos voltar atrás para recuperar isso. Então, como que você se encontra hoje? A sua essência, a sua identidade. Você está no grupo de mulheres que sabem a sua essência, estão vivendo a sua verdadeira essência, ou você está no grupo de mulheres que perderam a sua essência, perderam a sua identidade. Muitas mulheres, infelizmente, perderam a sua identidade, e principalmente sua identidade como filhas de Deus. Né? Muitas ainda não se apropriaram dessa real e verdadeira identidade, de que somos filhas, né? Filhas amadas de Deus, filhas amadas de um Pai, né? Que nos criou, né? Com essa singularidade que nos faz única. Então, Deus, quando criou a cada uma de nós, né? Ele colocou uma singularidade única, né? Dentro de nós, né? E não tem ninguém igual a ninguém. Vamos colocar assim. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E assim vai. Cada mulher o Senhor fez única, com uma singularidade única. Então, muitas das vezes, ao se comparar com outras mulheres, ou até mesmo com outras pessoas, você pode se dar conta de que perdeu a sua essência, ou talvez esteja perdendo, né? Ou perdendo a singularidade daquilo que Deus colocou dentro de você. E, e por isso, muitas mulheres, na verdade, estão vivendo com máscaras. Muitas mulheres não estão vivendo com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira identidade. Estão vivendo mascaradas. Mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade, né? Se você se encontra com a sua essência perdida, né? Assim como na história da dracma perdida, né? Você tem a oportunidade de lembrar de onde você caiu, aonde você perdeu a sua essência, né? E traçar o custo para resgatar, né? A sua dracma perdida, assim como a mulher dessa parábola fez, né? E é lindo o que a gente aprende, né? Com essa parábola da dracma. E, na verdade, eu nunca tinha visto a parábola da dracma perdida por essa ótica da pastora Viviana Machinello. Né? E então hoje o Senhor ele está falando, volte para as suas raízes, se você quiser recuperar o que se perdeu. Então, o que você perdeu? Você perdeu a sua essência, né? Você está perdendo a sua singularidade. Então, hoje o Senhor te convida a voltar para as suas raízes. Então, a mulher, a primeira coisa que ela faz é acender a candeia. Porque, obviamente, não tem como procurarmos algo que está perdido, algo que a gente está procurando no escuro. O que você vai encontrar no escuro? Nada, né? Né? E no escuro você corre o risco, né? Como nós sabemos, de se machucar, de bater o pé, né? Dar uma topada com o pé aí no cantinho de um móvel, alguma coisa. Então, você não vai encontrar nada no escuro. Então, essa é a primeira coisa que essa mulher nos ensina, é acender a candeia. Então, muitas mulheres talvez estejam sem direção ou mesmo feridas. Por quê? Porque não acenderam a candeia. Né? E porque acender a candeia vai trazer à tona, né? Vai trazer à tona aquilo que está escondido. Né? As trevas que às vezes ainda tem dentro
do nosso coração, né? Então, pecados não confessados, né? Segredos que a gente nunca dividiu com ninguém, né? Mentiras que soam como verdade. Então, é de suma importância que você acenda a candeia. Talvez por muito tempo você deixou a candeia apagada, né? Você deixou tudo no escuro, mas hoje o Senhor está convidando. Mais uma vez, o Senhor está reforçando sobre essa questão da luz, né? Então, acenda a candeia. Acenda a candeia para que você não continue no escuro. Aleluia, né? E você precisa também de pessoas de confiança para que você possa, né, abrir o seu coração, né? E quando eu falo de pessoas de confiança mesmo, pessoas que você sabe que você vai abrir o seu coração e vão guardar a sua vida, né? Vão orar por você, vai orar para que o Senhor, né, derrame, né, da cura dele sobre a sua vida, a cura nessas feridas, né? O confessar, né, não é pelo perdão, né? Porque o perdão, né, primeiramente ele vem de Deus. O confessar, ou você abrir o seu coração para que você seja realmente curada. Então, para que sejamos curadas, precisamos abrir o nosso coração, precisamos permitir, né? Permitir que a luz da candeia, né? Já que aqui estamos usando a candeia, né? Ela seja acesa, né? Para que ilumine tudo aquilo que precisa ser iluminado, para trazer à tona aquilo que precisa sair da escuridão. Aleluia, para que seja tratado e seja curado nas nossas vidas. Aleluia. Então, quando você acende a luz, você começa a encontrar aquilo que havia perdido, né? Então, o inimigo ele gosta da escuridão, das trevas, né? Das trevas que muitas das vezes estão dentro do coração, né, das pessoas. Mas a partir do momento que você acende a luz, essa escuridão começa a ser dissipada, né? Começa a ser dissipada. E aí o seu interior começa a desfrutar de transparência, de verdade e de luz, né? E depois que ela acende a luz, ela começa o que? Varrer, né? Ela pega a vassoura e ela começa a limpar, né? Então não basta, é um processo, nossa, tremendo essa revelação, né? Que a pastora Viviane Mascanalo teve através dessa parábola. Não basta só acender a luz, né? Acender a candeia, né, para que tudo venha à tona. Nós também temos que começar a fazer uma limpeza. É um processo, né? E muitas das vezes na limpeza da casa, né, a gente acaba encontrando coisas que a gente não estava mais procurando, às vezes achou que perdeu, né? E muitas das vezes, principalmente quando a gente tira para dar aquela faxina mesmo dentro de casa, né? A gente encontra muita coisa que a gente acaba pegando, né? Jogando fora, né? Outras coisas a gente guarda, né? E, e dentro de nós acontece a mesma coisa, né? Depois que a gente acende a candeia, a gente tem que começar a fazer uma limpeza, né, interior. E muitas das vezes você vai se deparar, né, com sentimentos, com pensamentos, conflitos que você não resolveu e foi deixando acumular aí dentro, né? E mulheres tendem, né? Uma parte das mulheres tendem realmente a guardar muita coisa, né, no seu interior. E principalmente coisas que não foram resolvidas e vão só acumulando aí dentro, né? Então, chega este momento de precisar fazer uma limpeza, né? E, e você vai precisar buscar discernimento em Deus para você saber aquilo que você precisa descartar, né? E aquilo que você precisa encontrar, né? Numa limpeza, algumas coisas você precisa encontrar, né? Outras você precisa guardar, outras você precisa jogar fora. E isso, em Deus, através do Espírito Santo, você vai pedir, Senhor, o que eu preciso descartar? O que eu estou guardando aqui dentro que precisa ser descartado? O que está aqui dentro que até um certo momento me serviu, mas agora não me serve mais, né? O que eu preciso manter, né? O que eu preciso jogar fora, né? Então, isso é algo que você precisa colocar para o Senhor e buscar a direção do Senhor
para que ele te mostre como você deve fazer essa limpeza. E por fim, a mulher encontrou a moeda, né? E como é bom, né, essa sensação. Quem já encontrou algo, né, que, né, que estava procurando há muito tempo, encontrou algo que talvez achou que já estivesse perdido, né? Que sensação boa, né? E a palavra declara que ela chamou as amigas e as vizinhas e chamou para se alegrar com ela, né? E então, muitas das vezes, muitas mulheres, por perderem a sua essência, né, perderam também a alegria, né, e, e a celebração. E aí, quando em Deus você reencontra, né, aleluia, a sua essência, a sua singularidade, né, com certeza você vai almejar repartir essa vitória, compartilhar essa vitória com as pessoas mais próximas, né? E em contrapartida, eu não posso deixar de falar, né, que algo aqui, né, que ela também revela através dessa história. É interessante que a mulher chama as amigas depois que ela encontra a dracma. Ela poderia ter chamado as amigas no começo para ajudar a procurar a dracma? Poderia, mas ela não chama, né? Então, isso nos mostra que há processos que nós teremos que passar e atravessar sozinhas. Quando eu falo sozinhas, né, sozinhas em relação a pessoas, né, pessoas que nós conhecemos, né? Deus ele sempre vai estar conosco, isso aí, né? E isso nós sabemos, né? Mas eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, alguns processos nós teremos que passar sozinhos, né? E, e quando você encontrar aquilo que você tinha perdido, ou você encontrar aquilo que você estava procurando, aí sim vai ser o momento de você chamar as amigas, né? Chamar as pessoas e dizer, alegrem-se comigo. Então, eu queria encerrar esse devocional falando o mesmo que a pastora Viviane fala. Meu desejo é que você não apenas reencontre a sua essência e singularidade, mas também tenha com quem celebrar. Então, esse é o meu desejo também para vocês, né? Que vocês que perderam a sua essência, que vocês não só reencontrem a sua essência e a sua singularidade, mas que vocês também, assim como aquela mulher da parábola, né, teve com quem compartilhar, né, a vitória dela, vocês também tenham com quem celebrar. Amém? Então, esse é o devocional, né, do dia 8, né? E nos vemos no próximo devocional. Que Deus abençoe sua vida.